Olá, meus amigos. Aqui quem fala é Alex Lira. Sou auditor fiscal da Receita Federal do Brasil e professor de raciocínio lógico e matemática para concursos. É um grande prazer para mim estar aqui com vocês. Especialmente porque hoje vamos introduzir essa disciplina, a lógica, conforme é cobrada nos concursos públicos. E o primeiro aspecto que a gente precisa entender diz respeito ao conceito de proposição lógica. As bancas examinadoras, sim, cobram esse assunto e a gente precisa diferenciar bem dentre as possibilidades que existem de frases na língua portuguesa, aquelas que vão ser uma proposição lógica daquelas que não serão uma proposição lógica. Tudo bem? Então vamos lá. Primeiro, o que é uma proposição lógica? Bem, precisamos saber que uma proposição lógica é uma frase declarativa. Frase declarativa. Portanto, ela vai declarar alguma informação a respeito de algo ou de alguém. E essa declaração, ela vai te possibilitar duas coisas. Vai te possibilitar exercer um pensamento, ou exprimir um julgamento. Esse julgamento, para nós aqui no âmbito da lógica, a gente vai chamá-lo de valor lógico. Valor lógico. Ora, quando você então for apresentado a uma proposição lógica, você vai então exercer um pensamento, aquilo vai te provocar um determinado raciocínio e vai te possibilitar exercer um julgamento. Esse julgamento, então, é chamado de valor lógico. Esse valor lógico, existe duas possibilidades para eles, dois tipos. O primeiro é o valor lógico verdadeiro ou o valor lógico falso. Ah, meus amigos, olha que interessante. Quando você for apresentado, então, uma sentença aqui no âmbito do raciocínio lógico, você pode chamá-la de verdadeira ou falsa. Só vai existir esses dois caminhos e sempre vai ser ou verdadeiro ou falso. Não pode ser os dois ao mesmo tempo. Tudo bem? Então esse aqui é o conceito de proposição lógica. É claro que você vai precisar diferenciá-lo daquilo que não é uma proposição lógica. Vamos então analisar o que não é uma proposição lógica. Na língua portuguesa, então, existem vários tipos de frases. A única que se enquadra aqui em proposição lógica é a frase declarativa. Por sua vez, frases como interrogativas, quer dizer, perguntas, não são proposições lógicas. Também as exclamativas, as frases imperativas, também não são proposições lógicas. Frases sem verbo também não são. O que mais que a gente vai ter? A gente vai ter também aquelas frases que são chamadas de sentenças abertas. O que significa sentenças abertas? São aquelas que você não pode definir com absoluta certeza de quem se está falando. Por exemplo, quando se diz assim, ela é a melhor esposa do mundo. Quem é essa ela? Bom, se referir a você, concurseira que está me assistindo, você vai dizer, se você for casado, você vai dizer, realmente eu sou a melhor esposa do mundo. Mas e sua sogra? E aquela vizinha, aquela sua colega, será que é a melhor esposa do mundo? Percebe então que você não tem como ter certeza absoluta de quem está se falando? Então, quando é assim aberta, a gente não pode definir. Quer ver outro exemplo? Quando a gente tem assim, x mais 1 é igual a 7. Bom, se esse x for igual a 6, realmente, x mais 1 vai ser igual a 7. Mas se x for igual a 2, 2 mais 1 já não é mais igual a 7. Então, uma hora a frase vai ser verdadeira, outra hora ela vai ser falsa. E isso é proibido no âmbito da lógica proposicional. Tudo bem? Então, esses são alguns tipos de frases que não são proposições lógicas, mas não é somente elas. Também temos as frases paradoxais.
frases paradoxais. Paradoxais vem de paradoxo. São aquelas frases que você fica pensando, raciocinando, é aquela que te provoca um raciocínio, mas que não te permite ter um julgamento, um valor lógico bem acertado. Imagine a frase, aquele paradoxo, né? Só sei que nada sei. Ora, se você sabe, na verdade você nada sabe. Se você nada sabe, você sabe. Quer dizer, é um paradoxo, né? Em alguns momentos aquilo vai ser uma verdade, em outro momento aquilo vai ser falso. Então isso não é permitido aqui para nós no âmbito do raciocínio lógico. É o caso também aqui, né, das frases interrogativas. Não te dá a possibilidade de exprimir um julgamento, já que se trata de uma pergunta. Você só tendo uma pergunta, por exemplo, você me ama? Eu não estou interessado na resposta para a pergunta, estou interessado na própria frase, você me ama? Tem como numa pergunta você julgar essa pergunta como verdadeira ou falsa? Não tem, é uma pergunta, não é uma afirmação. Mesma coisa, frases exclamativas, oh meu Deus! Então não dá para você fazer um julgamento, né? É só apenas uma expressão. Também as imperativas, né? Frases imperativas. Frases imperativas são ordens, são determinações. E determinações quem tem juízo cumpre, não é mesmo? Não fica se questionando. Então, por isso, então, que a gente tem aqui no âmbito da lógica esse conceito, né, de proposição lógica. Temos aqui, afinal de contas, o que é uma proposição lógica? É uma frase declarativa que vai te possibilitar exercer um pensamento, você vai ser convidado a raciocinar por meio do conteúdo dela, bem como você vai poder exercer um julgamento. Julgamento esse que na lógica é chamado de valor lógico, que para ele só vai então existir duas possibilidades, né? Ou vai ser um valor lógico verdadeiro, ou vai ser um valor lógico falso. E vimos o que não é uma proposição lógica. Esse rol de sentenças aqui, ó, não são proposições lógicas. Mas, Alex, me diz uma coisa, isso cai em concurso público? Será que esse assunto, ó, tão simples, ó, eu peguei e entendi direitinho. Será que isso aqui cobra? Lá no concurso que eu vou fazer, isso pode cair? A boa notícia é que sim, pode cair. Vamos ver aqui alguma questão? Muito bem, meus amigos. A primeira questão é uma questão que foi cobrada num concurso de alto nível. Concurso para o cargo de auditor fiscal do trabalho por uma das principais bancas examinadoras do país, o CESP. Então veja, a sentença todinha que está aqui entre aspas, né? Começa aqui e termina aqui. Quem é o maior defensor de um Estado não intervencionista que permite que as leis de mercado sejam as únicas leis reguladoras da economia na sociedade? O presidente do Banco Central ou o ministro da Fazenda? Aí vem afirmar, é uma proposição composta. E aí, do que você viu, será que essa frase é uma proposição? E a gente vai ver depois o que é uma proposição composta. Mas primeiro, até aqui, será que a gente pode dizer que se trata de uma proposição lógica? O que é que você me diz? Parabéns, isso mesmo. Na verdade, não é uma proposição lógica, porque a gente viu ó, que não é permitido que uma proposição lógica seja interrogativa. Uma pergunta não te dá a possibilidade de exprimir um pensamento, exercer um julgamento, apresentar um valor lógico de verdadeiro ou falso. A resposta para a pergunta, sim, você pode até exercer esse raciocínio, mas a simples pergunta não. Não te dá essa possibilidade de você fazer isso. Portanto, o item está errado. Vamos para a próxima questão. Muito bem, meus amigos. A segunda questão foi cobrada pela Fundação Carlos Chagas num concurso para fiscal do Estado de São Paulo. Veja só, das 5 frases abaixo, 4 delas têm uma mesma característica lógica em comum, enquanto uma delas não tem essa característica. Aí ele apresenta aqui as cinco frases e quer saber qual delas não tem essa mesma característica lógica em comum. Então a primeira frase
a gente já percebe o detalhe aqui, ó, do sinal da língua portuguesa de exclamação. Portanto, essa daqui é uma frase, ó, que não é uma proposição lógica, uma sentença exclamativa. Tudo bem? Segunda, um excelente livro de raciocínio lógico. E aí, será que estamos diante de uma proposição lógica? Com certeza não. Mais uma vez aqui, temos uma frase que não é proposição lógica. Qual é o motivo? Ela não tem verbo. Não tem verbo, tá vendo? Um excelente livro de raciocínio lógico. Não tem verbo. Sentença sem verbo não apresenta diante de você uma possibilidade de julgar. Tudo bem? Terceira, o jogo termina empatado? Tá na cara já, né? Frase interrogativa também não é proposição lógica. A quarta, existe vida em outros planetas. Opa! Essa aqui é diferente, ó. Aqui é uma proposição lógica. Veja que tem todos os detalhes, né? Está declarando uma informação, tem aqui um verbo, é um ponto final, portanto é uma frase declarativa que você vai poder julgar como verdadeiro ou falso. Se você acredita em vida em outro planeta, né? ETs, essa história toda, né? De ufólogos e tudo mais, para você é verdadeiro. Caso contrário, então vai ser falso. Mas existe a possibilidade, então, de você fazer um julgamento. E, por fim, a quinta, escreva uma poesia. Olha só que interessante. Tem aqui um verbo, está declarando uma informação, não é interrogativa, não é exclamativa. E aí, é uma proposição lógica ou não? Não, meus amigos, não é. E por quê? Porque é uma frase imperativa. Imperativa. Está dando uma ordem, ó. Escreva uma poesia. E ordem não se pensa, ordem se cumpre. Portanto, não é possível fazer um julgamento. Bom, espero que tenham então entendido o conceito de raciocínio de proposição lógica, sabendo diferenciar aquelas sentenças, aquelas frases, aquelas expressões que vão ser uma proposição lógica daquelas que não serão. Aguardo você na nossa próxima aula. Se você gostou dessa aula, não deixe de deixar aqui o seu comentário, a sua sugestão, dizer algum ponto que não entendeu, alguma questão de concurso público que já foi cobrada desse assunto e que você queira então que a gente comente, tá bom? Um abraço, até a próxima.